No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, Jesus, o próprio Jesus, disse assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e são poucos os que a encontram. Gente, você pode até negar que Jesus existe, que não passa de uma fábula, né? Eu vejo muita gente dizer isso. Mas uma coisa você não pode negar: que Jesus, a quem você chama de fábula, ele dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. Você tem quantos anos? 25 anos? 29? Você tem 29 anos depois de Cristo, a quem você diz que não existe, tá? E ele é o único e verdadeiro Deus, e as suas palavras, elas são luz para o caminho do mundo, né? Esse livro aqui, Bíblia Sagrada, né? Tá ao contrário aqui por causa do vídeo, né? Mas você consegue entender. É um livro rejeitado pelas mídias, rejeitado pelas pessoas. São poucos que pegam nela. São poucos, olha o que Jesus diz, são poucos que entram na vida eterna. A grande maioria fala de Deus, tem a sua opinião sobre Deus, falam sobre coisas que acham que tem na Bíblia e nunca tiveram. Quer ver um exemplo? Tem gente que diz: faça por ti que eu te ajudarei. Você já viu essa frase? Então, essa frase não está na Bíblia. Ela não existe em canto nenhum. Se você perguntar para alguém que diz isso, ela não vai saber responder. Tem outra também que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Lendo engano. Muito pelo contrário. Jesus, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. É um artigo definido, né? Artigo indefinido seria: eu sou um dos caminhos, né? Mas ele é enfático, ele diz: eu sou o caminho que leva a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Esse texto, caminho, verdade e a vida, é interessante porque no tempo antigo, na época dos judeus, enquanto eles estavam indo à Terra Prometida, no período no deserto, eles criaram um tabernáculo segundo a visão de Deus, né, conforme a orientação de Deus a Moisés, que era o local onde eles teriam acesso a Deus. Mas não era qualquer pessoa, era um homem chamado o sumo sacerdote, né? Naquele tabernáculo existia 3 ambientes. Tinha um ambiente de fora, que tinha umas cercas em tecido, né? Que era chamado o caminho, era a porta que dava acesso, né? Você entrava nesse local. E ali, os levitas, eles conseguiam entrar ali, né? Que eram os homens que cuidavam dos utensílios de Deus. Passando aquela porta para outro ambiente mais fechado, chamada a verdade. Aquela porta que dava acesso àquele local, chamada verdade. Que ali já não era qualquer um que entrava, já era o sacerdote. Os sacerdotes que entravam ali. Eram pessoas separadas por Deus para poder entrar naquele lugar. E dentro do local onde ficava a arca da aliança, onde as pessoas, né, somente uma pessoa entrava, né, que é o sumo sacerdote, né, que entrava naquele local para poder deixar os sacrifícios que era dado pelo povo até Deus, né, para serem queimados, né? Aquilo ali era chamado vida. Então cada porta tinha um nome. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então Jesus ele veio para poder cortar esses caminhos e abrir aquele caminho que era para um homem, né, ter acesso a Deus, para todos nós termos. E o acesso de Deus hoje é muito fácil, gente. E parece que o homem
ele só dá valor às coisas quando elas são difíceis de obter, né? Deus está muito fácil para a gente não precisa do bispo A, do bispo C, para poder encontrar Deus. A gente não vai encontrar Deus dentro da igreja, né? A gente não precisa estar dentro da igreja para poder ter acesso a Deus. E muitas pessoas acabam se apoiando nisso, né? Você que quer viver sua vida com Deus, que quer se fortalecer, que não quer viver no mundo, né? Você precisa estar em vigilância, orando, né? Ora a Deus, peça força que Ele te ajude, né? Porque o Espírito Santo ele é volátil. Você começou a pecar, ele já vai embora, você se sente vazio. Você já percebeu? Você que entregou a sua vida a Jesus, que recebeu o Espírito Santo, quando você abandona a leitura e a oração, você já se sente vazio. Parece que tinha alguém com você e ela saiu. Você já percebeu isso? Então, eu já percebi muitas vezes, porque já pequei muitas vezes e muitas vezes eu já me deixei levar, né, por isso. E quando isso acontece, você não tem nem vontade de chegar perto da Bíblia, de orar, né? Isso para você ver, né, como é difícil servir a Deus. Esse vídeo é para você, né, que entregou uma vez a sua vida a Jesus e acabou se afastando, né, acabou cedendo, né, ao pecado, né, aquilo que vem para você como uma oferta prazerosa, né? E o pecado ele é gostoso, né? É bom de fazer, né? Se não fosse assim ninguém pecava, né? Então o caminho para viver na presença de Deus é um caminho de renúncia, onde as pessoas precisam abrir mão de si mesmas, né? A gente vive num mundo onde as redes sociais criam líderes, né? Quantas pessoas hoje são referência para o mundo? Líderes políticos levam grandes massas a serem seguidas por ele, né? Por eles, né? Influenciadores influenciam pessoas. As pessoas fazem aquilo que elas fazem, querem ter aquilo que elas têm, querem se portar, querem se vestir como elas se vestem. Isso é sinal de que o ser humano está vazio, precisa de algo para preencher. Essa matemática é muito simples de entender, não há dificuldade alguma, né? Influenciar pessoas é fácil, né? Eu, quando comecei a fazer vídeos, a ter esse canal, eu demorei a perceber isso, mas depois de um tempo eu comecei a notar que é fácil você fazer pessoas, influenciar pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Justamente por isso. Porque se você chegou até esse momento nesse vídeo, é porque você interessou em saber o que eu estou falando. Então, essa curiosidade, ela mesmo que suscetibilidade, né? A palavra é difícil, né? De suscetível, né? Você está suscetível a crer e até praticar aquilo que eu estou dizendo, né? Então, aquilo que eu estou falando está aqui, para não dizer que é algo da minha mente. Porque quando as pessoas ensinam algo que é algo da mente delas, é algo que provavelmente vai levar você ao engano e até a perdição, tá? Então, se alguém vier te dizer como você deve viver, como você deve portar, e se não tiver de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, não aceite, tá? Porque na hora de pagar a conta, né, na hora que a conta vier, quem vai pagar é você, tá? Não é ela não, tá? Ela vai pagar a conta dela, tá? Mas você não vai poder dizer, olha, eu fui pro inferno por culpa da fulana, ela que disse para eu fazer aquilo, para fazer aquilo outro. Ah, porque foi o pastor tal, ele disse que era para fazer aquilo outro. Se você mesmo não tiver o seu senso de responsabilidade e buscar a sua verdade através da palavra, você vai se deixar ser enganado, né? Eu não falo só de pessoas que não estão pessoas que estão fora da igreja, não. Estou falando dentro da igreja também. Pessoas que idolatram pastores, bispos, né? Tome muito cuidado com o que você está fazendo, tá? Isso pode te trazer por um caminho que vai te trazer um arrependimento eterno, tá? Então eu agradeço a você que assistiu o vídeo de hoje. Deixa aquele like, compartilhe, tá? Comente também para a gente saber o seu ponto de vista. E ative o sininho para poder
estar recebendo novos vídeos, tá certo? Fique com Deus.